Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Normalmente eu tenho usado aqui no culto a tradução Almeida século 21. Em caso eu gosto de usar mais a revista atualizada, porém ela tem algumas palavras um pouco mais difíceis, né? Então, se você tem a revista atualizada, você já percebeu que há algumas palavras que são diferentes daqui da Almeida século 21, como por exemplo, uma palavra que tem justamente no verso 1 da revista atualizada, ao invés de estar chamado, diz ali vocação. E algumas pessoas tendem a ficar meio confusos por conta disso, né, de vocação estar ali. Porque muitas vezes nós associamos vocação no sentido de trabalho, de ofício, mas também significa isso, um chamado. Então está plenamente certo, né, dizer que andarmos de modo digno para o qual nós fomos vocacionados, né, ou por conta da nossa vocação. E aí no verso 3, diz, né, procurando diligentemente manter, preservar, né, ou melhor, usa-se a palavra preservar na revista atualizada. E aqui na século 21 diz manter, que também é óbvio a mesma coisa, o mesmo significado. Então o tema da minha mensagem hoje é preservando a unidade. Antes de nós partirmos aqui para os princípios, a pergunta que eu quero fazer para você, para todos nós, antes de iniciarmos esse estudo, é exatamente a seguinte: a sua vida é norteada pelas Escrituras? Você realmente confia na palavra de Deus? Isso aqui é para conduzir a sua vida? Sua regra de fé e prática? Ou você simplesmente fala da boca para fora que você é um cristão? Ou você simplesmente fala da boca para fora que professa a fé cristã? Porque hoje nós temos muitas pessoas que são frequentadores, estão no local de culto, porém não são cristãos. São pessoas mesmo dentro de locais de culto que estão condenados, que estão debaixo da ira de Deus e que se não houver um arrependimento estão condenados a uma eternidade de sofrimento. Eu já disse isso em outro momento. Quantos anos você tem de igreja, não importa quantos anos você tenha de igreja. Se você não nasceu de novo, se o Espírito Santo não habita em você, se não houver arrependimento, o que a Escritura diz é que você está condenado. Isso é um fato, isso é óbvio. Nós temos ali, por exemplo, Nicodemos, um homem que era mestre, mesmo assim Jesus olha para ele e diz: você precisa nascer de novo. Então esta é a primeira pergunta que eu quero deixar para todos nós. Realmente nós cremos nas Escrituras? Realmente nós cremos que dela nós devemos ser conduzidos por ela? Que tudo que toda a nossa cosmovisão emana das Escrituras, seja na questão do nosso casamento, da criação dos nossos filhos, da nossa vida, do nosso trabalho, toda a perspectiva emana aqui da palavra de Deus? E depois você vai entender o porquê desta pergunta. Porque constantemente nós somos confrontados pela palavra do Senhor. E hoje não vai mudar, mais uma vez, nós seremos confrontados pelas Sagradas Escrituras. Então vamos lá, primeiro princípio que nós temos aqui, o apóstolo Paulo diz: andem de maneira digna. Não é exatamente isso que ele diz no verso 1? Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Ou seja, eu peço que vocês andem de maneira digna do vosso chamado. O que é esse chamado? O que Paulo quer dizer com esse chamado? Andem de maneira digna por conta do vosso chamado. Se você conhece aqui a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, você já pode perceber que do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está tratando acerca da salvação. Paulo está tratando acerca da nossa vocação. Paulo está tratando acerca do nosso chamado. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está mostrando à igreja de Deus, está mostrando para mim e para você, quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus. Você já percebeu aqui no Novo Testamento,
há uma expressão em Cristo que é usada muitas vezes. Esta expressão, em Cristo. E na maioria das vezes ela é utilizada pelo próprio apóstolo Paulo. Em Cristo. E nós não podemos nos esquecer. Nós estamos em Cristo, nós vivemos em Cristo. Porque isto vai influenciar toda a sua existência. Nós não podemos por nós mesmos tentarmos conduzir as nossas vidas, vencermos o pecado, vencermos as limitações com base em nosso próprio esforço. Nós precisamos compreender que nós estamos em Cristo Jesus, que o Espírito de Deus habita dentro de nós e Ele nos capacita a andarmos em novidade de vida. Assim como o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, exige isso da igreja, ordena a igreja e traz esse entendimento à igreja. Esta exortação à igreja do Senhor. Peço que vocês andem de maneira digna pela qual vocês foram chamados. Algumas das coisas que nós podemos observar do capítulo 1 até o capítulo 3. No capítulo 1, por exemplo, Paulo diz que nós somos abençoados por Deus. Que nós somos filhos de Deus. Que nós fomos eleitos por Deus. Que nós fomos separados desde a eternidade. Que nós fomos predestinados. Paulo diz que o Espírito Santo habita dentro de nós, que nós fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que nós pertencemos a Deus. No capítulo 2, Paulo começa o capítulo 2, dizendo agora que nós temos vida por meio da obra de Senhor Jesus Cristo, por meio dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que nós não somos mais escravos do pecado, que nós somos seres livres, que nós vivemos para o Senhor. Ainda no capítulo 2, Paulo diz também que nós fazemos parte da família de Deus, que nós fazemos parte da igreja do Senhor, do povo de Deus. Em resumo, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está dizendo que nós somos nova criatura, que o Espírito Santo habita dentro de nós, que nós fazemos parte de um novo povo, que nós fomos separados por Deus, que nós pertencemos à igreja do Senhor, nós somos filhos dele. Obviamente, somente aqueles que têm o Espírito Santo. E com base em tudo isso que o apóstolo Paulo disse, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele inicia-se. Nós iniciamos aqui o capítulo 4 com esta expressão, portanto. Ou seja, após ele dizer tudo isso, quem nós somos em Cristo Jesus e o que nós somos, o que aconteceu conosco por meio da obra de Cristo, ele diz, portanto, andem de maneira digna do vosso chamado. Ou seja, com base em tudo que eu disse a vocês, com base em tudo que o poder de Deus operou e agiu em vocês, vocês não apenas devem, mas vocês podem e devem andar de maneira digna, da maneira que Deus seja glorificado por meio de suas vidas. Você notou que antes de Paulo dizer como nós devemos agir, primeiro ele fala bastante de quem nós somos em Cristo Jesus. Antes de Paulo chegar e dizer isso, Paulo não iniciou a sua epístola exigindo isso de seus irmãos. Andem de maneira digna pelo vosso chamado. Primeiro, ele mostra quem nós somos. Primeiro, ele nos apresenta a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. É mais ou menos o seguinte. Imagine um doente em uma fase terminal. Para piorar a situação, o cara tem as suas pernas quebradas. E você chegar para este doente em uma fase terminal, com suas pernas quebradas, e você exigir dele que ele corra a corrida da São Silvestre. É algo impossível. É exatamente isso, ao tratar de nós, seres humanos. Para nós é impossível nos submetermos e obedecermos aos mandamentos de Deus com base em nosso próprio mérito, com base em nossa própria força. É impossível para nós. Então o que Paulo está fazendo, está nos mostrando é o seguinte: Deus restabeleceu vocês. Deus ergueu vocês. Deus os livrou da escravidão. Deus resgatou vocês, então agora caminhem, andem em novidade de vida, de maneira que Deus seja glorificado por meio da vossa existência. Todos nós aqui nos lembramos do bom samaritano, não é? Aquele homem, ele auxilia, aquele que está ali à beira do caminho, quase morto.
Então ele o tirou dali, daquela situação, ele o lavou, curou as suas feridas e ainda deixou um dinheiro para que ele pudesse se alimentar e se manter ali. É exatamente isso que Deus fez conosco. Deus nos resgatou das trevas, Deus nos tirou da lamaçal do pecado, Deus nos ergueu. E agora ele diz, andem. Andem em novidade de vida. Nós podemos ver isso por meio do apóstolo Pedro. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, Pedro diz, seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Você notou aqui? O seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, é o poder de Deus agindo em nós, operando em nós, que nós podemos andar em novidade de vida e vivermos de modo que Deus seja glorificado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a história do povo de Deus, o povo de Israel. E aquele povo, eles puderam contemplar inúmeros milagres, inúmeros sinais que Deus fez. Eles tiveram a oportunidade de ver cada detalhe na vida deles, do cuidado de Deus, da soberania de Deus, do amor de Deus por eles. Mas todos nós nos lembramos que aqueles homens que tinham a promessa da terra prometida, simplesmente em um dado momento, eles não entraram na terra prometida. Eles alegaram que ali havia gigantes. E então eles não confiaram e não permaneceram na palavra de Deus, no que Deus havia dito a eles. E Deus ficou bravo com eles. Por quê que Deus ficou bravo com eles? Por um motivo óbvio. Eu libertei vocês. Eu estou com vocês. Vocês dizem que não conseguem vencer os gigantes? Eu dei a terra a vocês. Eu os libertei, eu estou com vocês. E mesmo assim vocês continuam dizendo que não podem vencer os gigantes? É a mesma coisa que Deus diz a mim e a você nesta noite. Eu libertei vocês, eu estou com vocês. O meu Espírito habita em vocês. E vocês dizem que não podem vencer os seus gigantes? Que vocês não podem vencer a preguiça, que vocês não podem vencer os seus vícios? Que vocês não podem romper com o pecado? Eu já garanti a vocês que vocês são livres do pecado. Vocês não são mais escravos do pecado. Como vocês continuam dizendo que não podem se ver livres? Você se lembra lá pelo relato de Mateus, capítulo 4, da tentação, Jesus sendo tentado no deserto? A maior tentação não foi a fome. A tentação que estava em evidência, que foi colocado em xeque ali, foi a identidade de Jesus. Você lembra as expressões que foram usadas ali? Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, faça aquilo. O que o diabo colocou ali em questão foi a identidade de Jesus Cristo. Então eu sei que nós gostamos de coisas práticas, né? Nós adoramos aqueles 10 princípios para termos um casamento feliz. Nós adoramos 10 princípios da prosperidade. 10 princípios para criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós adoramos regrinhas. Nós adoramos coisas práticas. Faça isso, faça aquilo. Mas Paulo está dizendo que, antes disso, nós precisamos ter uma clareza de quem nós somos em Cristo Jesus. Então, antes de saber o que fazer, você precisa saber quem você é. Antes de você saber o que fazer, você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Porque se você não souber quem você é, qual é a sua identidade em Cristo Jesus, você ficará muitas vezes de mãos atadas. É mais ou menos tentar ensinar uma galinha a voar, ou melhor, uma águia que se sente uma galinha, e você tentar ensiná-la a voar. Ela convive com as galinhas, então ela se sente uma galinha. Você tentar fazer esta águia voar, para ela será um grande empecilho, porque ela se enxerga e vê como uma galinha. Quantas vezes nós nos sentimos incapazes? Quantas vezes, talvez você esteja me ouvindo e se sinta incapaz? Sabe por que disso? Justamente porque nós não nos enxergamos quem nós somos em Cristo Jesus. Por isso, muitas vezes, estamos ali, de mãos atadas, porque nós não compreendemos. Nós não tivemos uma clareza de quem nós somos em Cristo Jesus.
E mais uma vez eu vou dizer, nós fomos lavados e somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos livres do pecado. O Espírito de Deus habita dentro de nós. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus, que nós pertencemos a Ele. O Espírito de Deus agindo em nós nos capacita a enfrentarmos as adversidades da vida, as limitações, os nossos temores, os nossos medos, os nossos anseios. É por meio dele, é por meio de Cristo Jesus e em Cristo Jesus que nós recebemos forças para vencermos as nossas limitações. Nós já estamos estudando aqui a carta de Paulo aos Romanos. Em Romanos capítulo 7 é um dos textos muito distorcidos nas Escrituras. Todos nós nos lembramos do que diz lá em Romanos capítulo 7, ou pelo menos de uma maneira geral, você deve se recordar o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, Paulo começa a narrar um episódio onde ele diz que ele é escravo do pecado, mas ele diz, olha, eu tenho prazer na lei de Deus, porém me vejo vendido como escravo do pecado. E aí ele diz aquela expressão famosíssima, né? O bem que quero não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Automaticamente os cristãos hoje, eles batem o martelo numa interpretação completamente errada. E muitos se apoiam, utilizam-se disso, como uma desculpa esfarrapada para continuarem em seus pecados. Porque afinal de contas eles dizem, se o próprio apóstolo Paulo, que foi usado por Deus, inspirado por Deus, para escrever a maior parte do Novo Testamento, certo momento da sua vida ele bate no peito e diz, eu sou escravo do pecado, o bem que quero não consigo fazer, mas o mal que não quero, isso eu consigo. Ou seja, Paulo estava ali mergulhado em seus pecados. Isso é uma interpretação errada. Nós já estudamos isso. Martin Lloyd Jones e grandes servos de Deus do passado e da atualidade trazem uma interpretação correta de Romanos capítulo 7. Nós não podemos dizer que o homem que Paulo está descrevendo em Romanos capítulo 7 é um ímpio, porque todavia ele diz que aquele homem sente prazer na lei de Deus. O ímpio não sente prazer na lei de Deus. Paulo já nos ensinou isso em Romanos logo no início da epístola. O ímpio, ele zomba de Deus. Ele faz coisas erradas e ele está feliz por fazer isso. Então ele não tem, em hipótese alguma, prazer na lei de Deus. Por outro lado, nós não podemos dizer que aquela pessoa também é um cristão. Porque ele diz, Paulo narrando ali, ele diz que aquele homem está vendido como escravo do pecado. Nós não podemos dizer que ele é um cristão. Pois no capítulo 6, Paulo já havia dito que nós somos livres do pecado. E devemos andar de maneira que Deus seja glorificado por meio da nossa existência. Então será que o apóstolo Paulo esqueceu o que ele havia dito no capítulo 6? Que nós não somos escravos do pecado? Nós somos livres e devemos andar de maneira que Deus seja exaltado por meio da nossa existência? Claro que não. Então o que nos resta é exatamente a figura de um homem que está em processo de conversão. É aquela pessoa que foi impactada pela lei de Deus, pela verdade, que foi confrontada pelo Evangelho. E ela então enxerga a sua podridão e a sua miséria. E ela fica em completo desespero por não conseguir cumprir a exigência de Deus. E então nós temos este cenário. Aquela pessoa que foi impactada. E olha para as Escrituras e se vê ali completamente perdido, porque não consegue obedecer aos mandamentos do Senhor. Tanto que Paulo termina o capítulo 7 dizendo, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado homem que sou. Quem poderá me livrar do corpo desta morte? Somente Cristo Jesus. Só que o que isso tem a ver conosco? Ora, se você tem uma interpretação errada de Romanos 7, como que você vai se posicionar contra o pecado? Se você olha para Romanos capítulo 7 e acha que esta é a situação do cristão, que ele é sim escravo do pecado, você nunca vai vencer o pecado. Você nunca vai vencer as dificuldades e as limitações, porque você tem um entendimento errado. Então você precisa se lembrar, como cristão, o Espírito de Deus habita em você. Você pode e deve andar em novidade de vida. Uma grande pergunta na filosofia é, o que é o homem? O que é o homem? Platão dizia que seu mestre, Sócrates, ele tinha um objetivo. Conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo.
E a Bíblia descreve quem é o ser humano. A Bíblia descreve. A Bíblia mostra de forma clara quem é o homem. Quem é o homem? E Paulo fez isso de maneira categórica em sua carta aos Romanos. Paulo mostra que toda a raça humana, todos estão destituídos da glória de Deus. Toda a raça humana estava ali, caída, debaixo da ira de Deus. Paulo diz que o homem é escravo de si mesmo. Paulo diz que o homem é escravo do diabo. Paulo diz que o homem está debaixo da ira de Deus. E somente aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que creem na obra e no sacrifício de Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, esses não estão mais debaixo da ira de Deus, mas eles estão debaixo da bênção de Deus. Eles não são mais escravos do pecado, mas eles são livres do pecado e pertencem a Jesus. Tanto que Paulo, em Romanos capítulo 2, ele diz que o homem é como um mendigo. O homem sem Deus é como um mendigo. Mas no verso 6 ele diz algo diferente. No verso 6 ele nos apresenta que aqueles que estão em Cristo é como se fossem príncipes. Acompanhe comigo o que diz aí Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com ele. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você deve se lembrar que Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então não creio que é forçar o texto, como Paulo está dizendo aqui, que ele nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o homem sem Deus é como um mendigo. Se nós estamos em Cristo, e Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Deus nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo nós somos como príncipes. O que isso tem a ver conosco? Imagine, por exemplo, o filho da rainha da Inglaterra. Imagine que, num episódio, possa acontecer algo do nível que vou falar agora. Imagine que o filho dela, da rainha da Inglaterra, um dia parece que ele não amanheça tão bem, não esteja muito legal. Para baixo, desanimado, cabisbaixo, com muitas coisas na cabeça. Meu irmão, a situação que ele está vivendo, por mais cabisbaixo que ele esteja, por mais problemas que possam estar sobre os ombros dele, ele deixa de ser príncipe? Não deixa. Ele deixa de ser o filho da rainha da Inglaterra? Não, ele não deixa. Ele continua sendo o filho da rainha da Inglaterra e continua mantendo a sua posição como príncipe. É exatamente isso que acontece conosco. Nós precisamos nos lembrar da nossa identidade em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo está dizendo: andem de maneira digna da vossa vocação. Depois de tudo o que Deus fez por vocês e em vocês, andem de maneira que Deus seja glorificado. De maneira prática, sabe o que isso quer dizer para nós hoje como igreja do Senhor? Seja coerente com aquilo que você é. Seja coerente com aquilo que você é. Se você professa a sua fé em Cristo Jesus e diz que Ele é o seu Senhor, que a sua vida é conduzida pelas Escrituras, e você crê que este livro deve conduzir a sua casa e toda a sua existência, seja coerente, porque do contrário você blasfema o nome de Deus. Do contrário, se nós professamos a fé em Cristo e vivemos de outra maneira que não glorifique a Deus, você está blasfemando o nome de Deus. Ou seja, quando o seu comportamento não é de acordo com aquilo que você é, o nome de Deus é blasfemado. O nome de Deus é blasfemado. Meu irmão, roupa, por exemplo. Uma das coisas, dos princípios básicos da questão de roupa, é justamente para cobrir a nudez, para não expor o corpo. Mas hoje, em muitos lugares, a pessoa anda com uma roupa tão indecente. Eu dizia que hoje pela manhã, se você é marido, se você é casada, se você é casado, o marido ele é responsável, ele deve olhar para a roupa que a mulher dele está vindo à igreja. E não apenas à igreja.
Porque muitas vezes você pode vir com uma roupa adequada ao local de culto. Mas se você anda com uma roupa completamente imoral durante a semana, você deve avaliar se realmente você é cristão, se você é cristã, se o Espírito de Deus habita em você. Porque se o seu comportamento não é de acordo com aquilo que você tem blasfemado o nome de Deus. Então não é apenas no local de culto, mas se nem no local de culto conseguimos manter um padrão, como nós vamos fazer? Ah, pastor, isso é uma indireta? Não, é direta mesmo. Eu não tenho problema algum se precisar chegar e falar com você acerca da sua roupa. Eu não tenho problema algum quanto a isso, nós não temos problemas aqui com isso. Não temos problema algum, mas nós precisamos. Então, se você é marido, você é esposo, você deve sim se atentar às vestes da sua mulher. E você, minha irmã, você deve olhar no espelho antes de sair da sua casa. Esta roupa glorifica a Deus. As minhas vestes condiz com a minha identidade em Cristo Jesus. Nós somos influenciados por uma cultura. Nós vivemos num país que é bombardeado. Nós estamos e somos bombardeados. A ponto das pessoas usarem roupas indecentes e achar que é normal. E não apenas a questão de roupa. Tudo. Nós vivemos num país que, por mais que não se professe uma fé bíblica, vem de uma tradição cristã. E muitas pessoas não se atentam a esta tradição cristã. Um assunto polêmico, por exemplo, é a questão da bebida. Alguns pastores batem no peito e dizem, não, beber é pecado. Eu não posso dizer que beber é pecado. O que a Escritura condena é justamente a embriaguez. Mas nós não podemos parar aqui. Nós não podemos simplesmente parar de maneira superficial. Nós temos aí pastores piedosos, homens que realmente têm um compromisso com a palavra de Deus e que já disseram abertamente que quando vão fazer as suas refeições, eles tomam ali uma taça de vinho. Eu não bebo. Eu não bebo. Mas e aí? Qual que é a implicação disso? Nós vivemos num país com uma tradição cristã, que para nossa tradição, para o costume do nosso país, não é normal um cristão beber. Não é. Então não importa se a Bíblia diz, o que a Bíblia diz é, a embriaguez é pecado. Mas se eu sou um pai como eu sou, eu acho completamente arriscado. É como se fosse dar um tiro no pé. Ah, não, eu vou beber na frente do meu filho e ele vai saber que isso aqui talvez lá na frente não faça bem para ele. É loucura isso, é um absurdo. Para mim é como se dar um tiro no pé. E outra, nós não podemos parar aqui, a Escritura diz, se você sabe que algo vai escandalizar o seu irmão, que isso pode levar o seu irmão a pecar, você não deve fazer. Todas as coisas me são lícitas, porém, nem tudo me convém. Então eu devo estar atento. Então se eu faço o meu irmão pecar, eu estou pecando, eu estou errado. Eu não posso fazer isso, eu devo me privar disso. Então, diante do contexto do nosso país, é um absurdo um cristão beber. É um absurdo. Nós vivemos em dias onde nós não sabemos se as canções que são cantadas foram feitas por um cristão ou se saíram diretamente do trono de Satanás. Que alguns dizem, eu não escuto música mundana. O que é música mundana para você? Foi feita por alguém do mundo? Você deve avaliar. Se for com essa perspectiva, muitas coisas você não pode ter na sua casa. Você não sabe se a sua geladeira foi feita por um cristão, se a sua televisão foi feita por um cristão. Mas você deve ter um padrão. Como que você vai ouvir uma canção que vai totalmente contra a sua fé, que afronta os princípios da nossa fé? E aqui você tem muitas canções que dizem ser cristãs que parece que saíram do trono de Satanás, que não tem nada a ver com as Escrituras. Canções que mais ali destilam ódio, e quando não destilam ódio, exaltam o ser humano a um nível que é assustador. Esquecem que os louvores são para exaltar o nome de Deus, para glorificar a Deus, mas o homem tem sido o centro de muitos louvores. Então, definir como cristão mundana, difícil. Você precisa avaliar a letra. Você precisa avaliar todo ali um contexto. Então nós vivemos em dias assim. Só que se você olhar do verso 28 em diante, Paulo está dizendo que aquelas pessoas que têm o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus atua dentro delas, elas irão andar em novidade de vida. Tanto que no final do capítulo ele vai mostrar o cenário completamente diferente. É normal, não é? Você pode olhar para mim
E com certeza, eu sei que você espera que eu tenha uma determinada posição. Todo mundo olha para um pastor e espera que ele tenha uma determinada atitude, que ele ande de determinada maneira. Isso está errado? Claro que não. Ele deve andar mesmo, ele deve ter uma determinada postura. Mas não se esqueça, meu irmão, não se esqueça. As pessoas olham para você e esperam de você que você ande de uma determinada maneira porque você diz ser um cristão. Porque você diz professar a fé em Cristo Jesus. Então as pessoas olham para você e esperam um comportamento como de um cristão. Porque quando as pessoas olham para você, seja no seu trabalho, seja em meio aos seus familiares, elas conseguem ver atitudes de um cristão em você. Ou eles olham para você e ficam assim, mas o que tem a ver ele bater no peito e dizer que ele é crente, que ele é cristão? O estilo de vida dele é igual ao meu. Ele ri das mesmas imoralidades que eu rio. Ele compartilha os mesmos lixos que eu compartilho. O que quer dizer, então, ser cristão? Então lembre-se disso. Da mesma maneira que você espere que um pastor possa andar de uma determinada maneira, as pessoas olham para você, o cristão, e esperam que você também ande como um crente. Que você também possa andar de maneira digna. Então o tema central aqui, pelo menos até o verso 16, é justamente a unidade. É justamente preservar a unidade. Então, com toda certeza, eu não tenho dúvida alguma, com toda certeza, é um tema atual, porém, muito espinhoso e difícil de se falar em nossos dias. Preservar a unidade. Por quê? Vivemos em dias onde muitas famílias vivem divididas, igrejas vivem divididas. Um dos segredos da felicidade e do êxito é a unidade. Você se lembra daquele episódio? Quando olharam para Jesus ao expulsar um demônio, olharam para ele e disseram, é claro que ele expulsa demônio, pois ele está com o maior dos demônios. Ele está com o maioral, por isso que ele está expulsando demônios. Ele está com Beelzebu. Aí Jesus então diz, ora, se eu estou possuído por um demônio, se eu sou um demônio e estou expulsando outro demônio, o nosso reino não vai prevalecer. É óbvio, é simples assim. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, o inferno é mais unido do que muitos lares. O inferno é mais unido do que muitas igrejas. Há mais unidade ali do que em muitas igrejas e em muitas famílias. É isso que Jesus está dizendo. Um reino dividido não se mantém, ele não fica de pé. Como vai permanecer de pé? Uma igreja onde cada pessoa fala uma coisa, um fala uma, o outro fala outra, como vai avançar? Não avança. Uma família onde a mãe diz A e o pai diz B, não avança, não vai para frente. Como? Os dois precisam falar a mesma coisa. Só que Paulo diz aqui no verso 3 que nós precisamos preservar a unidade. Nós precisamos manter a unidade. Por quê? Primeiro, porque é algo precioso. A unidade é algo precioso. Segundo, sabe por que ele diz que é preciso preservar ou manter a unidade? Porque é algo que pode se perder. Podemos perder a unidade. Podemos perder. Tanto que ele diz, esforcem constantemente. No verso 3 aqui ele diz, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou esforço diligente. Ou seja, um cuidado constante. É como se fosse uma horta. Se você planta alguma coisa, você não pode simplesmente jogar a semente e ir embora. Você precisa estar todo dia ali, cuidando, regando, mantendo ali, dando uma assessoria. A mesma coisa no seu casamento, a mesma coisa na sua família, todo dia. Na igreja, a mesma coisa, precisamos nos esforçar. Só que isso aqui, muitas vezes, ele é mal interpretado. O que nós vemos hoje em muitas comunidades cristãs, evangélicas, é justamente um aniquilamento da individualidade. Quando se fala sobre unidade, eles praticamente aniquilam a individualidade. Isso não é bíblico. Deus nos fez assim, um diferente dos outros.
Você olha, por exemplo, para as Escrituras, até a escrita deles era diferente um dos outros. Você olha para Paulo e lê os escritos de Paulo, você lê os escritos de Pedro e você vê que há uma grande diferença. Quando você vai, por exemplo, para as epístolas de João, a linguagem é outra. Deus preservou a individualidade de cada um. Então, hoje, nós temos um exemplo, né, no meio evangélico, uma ilustração muito usada, provavelmente você já conhece, que é aquela ilustração do purê de batata. Aonde, quando as pessoas querem falar sobre unidade, pegam esta ilustração aqui do purê de batata. Eu não vou fazer toda a encenação dela, porque ela é longa, né? Mas, basicamente, a ideia aqui desta ilustração é o seguinte. É como se fosse assim. Imagine lá que há inúmeras batatas ali. E aí o pastor vem e diz isso. Essas batatas simbolizam a igreja de Deus. Aí elas precisam ser descascadas. E aí ele vai enfeitar, né? Vai falar que ali ao descascar, Deus está fazendo uma transformação, Deus está nos lapidando e por aí vai. Aí ele diz, essas batatas são descascadas, são colocadas ali no fogo e elas começam a ser amassadas. E ali é como se Deus fosse te apertando, né? Aí aquelas batatas começam a ser amassadas, daqui a pouco aquele negócio já vira um purê de batata. Aí ele diz, isso é a unidade. Ou seja, você já não vê mais batatas de forma individual. Acabou se tornando um. E ele diz, é isso que a igreja de Deus precisa. Pode parecer muito bonito, mas isso não é a fé cristã. Pode parecer lindo, maravilhoso, mas não é a fé cristã. A fé cristã nós podemos ver sendo descrita por Isaías, onde ele diz que quando o Messias viesse, onde ele estabeleceria o seu reino, ele diz, o leão vai se assentar com o cordeiro, vai se assentar junto com a ovelha para comer. Ele diz que a criança vai dividir o pão com a serpente. Isso é o reino de Deus. Unidos por um propósito. Unidos por um propósito. Ou seja, em Cristo, os nossos valores centrais são os mesmos. E é isso que vai nos manter unidos. É isso que vai nos manter juntos nesta caminhada. O propósito, os nossos valores centrais devem vir das Escrituras. Quantas igrejas, né? Há inúmeras igrejas que cada uma delas carrega um slogan. Algumas dizem que todo membro ele tem que ser um líder. E aí você fica pensando, mas se todo mundo aqui for um líder, quem vai ser um membro? Se todo mundo é cacique, quem vai ser o índio? Em outros lugares, o slogan não é esse. Todo membro tem que ser um líder. Mas em outros lugares dizem, todo membro ele tem que ser um cantor. Quem que vai ser o ouvinte? Quem que vai ouvir? Porque se todo membro tem que ser um cantor, quantas vezes, mesmo que você não tenha aptidão alguma, você não tenha nenhum desejo em cantar, você chega nesses lugares e praticamente quase que empurram o microfone na sua mão e você tem que cantar. Então o que Paulo está ensinando aqui, meu irmão, não é unidade custe o que custar. Vamos nos esquecer das diferenças. O que importa é o amor. Isso é pregado por muita igreja hoje. Vamos esquecer as diferenças, o que importa é o amor. Isso não é bíblico. Não é desta unidade que o apóstolo Paulo está falando. Porque imagine, você olhar, por exemplo, para um judeu e dizer, esqueça a diferença com os palestinos. O que importa é o amor. Ele vai responder para você, mas como assim? O cara quer acabar comigo. O cara quer me destruir, quer destruir a minha nação. Como que eu vou esquecer as diferenças? A grande mídia diz, vamos abrir as fronteiras, não é? Diga para um europeu, ou até mesmo para nós aqui, nosso país. Vamos esquecer as diferenças. Vamos aceitar as diferenças culturais. Como assim? Por exemplo, você pega um cara que ele trata a mulher como lixo. Como que nós simplesmente vamos esquecer as diferenças? É impossível esquecermos as diferenças. Não, nós não podemos abrir mão. Não é esta unidade que a Escritura está ensinando. Para a igreja de Deus hoje é a mesma coisa. Como que nós vamos manter uma unidade com igrejas que abandonaram totalmente as Escrituras? Igrejas que abandonaram as tradições cristãs que foram seguidas por anos e anos. Estão aí relativizando a fé. Como nós vamos ter comunhão? Onde igrejas mais se parecem com boates. Onde não há ali nenhum compromisso com a verdade, com as sagradas Escrituras. Aonde as pessoas vão mais para se divertir,
O púlpito não é mais o local de se pregar o evangelho. No púlpito não há mais nenhum confronto. No púlpito há um palhaço ali, que está ali louco para animar um auditório. É isso que nós vemos em muitos lugares. O púlpito deixou de ser um local para anunciar e proclamar o evangelho do reino dos céus. Todo o esforço do pastor é tentar agradar ao máximo o seu público, para que eles se sintam bem. Ou seja, a igreja tem sido tudo, menos mensageira do evangelho. Menos aquela voz no deserto para proclamar o evangelho do reino dos céus. Como manter unidade com uma pessoa dessa? Não, nós não queremos. Como eu disse a semana passada, eu não quero ser com um pastor que parece um macumbeiro, parece uma cartomante. Eu não quero ser com ele. Eu não quero ser com um pastor que é um ladrão, que é um safado. Eu não quero ser com eles. Nós não podemos, nós fomos chamados para sermos defensores do evangelho. Coloque isso na sua cabeça, meu irmão. Paulo, ele diz, eu sou um defensor do evangelho. Nós não podemos abrir mão do evangelho puro e simples, sem acréscimo algum dos homens. Porque se nossos irmãos do passado tivessem a mesma mentalidade dos crentes de hoje, provavelmente o evangelho não teria chegado até nós. Mas aqueles homens abriram mão do conforto, da família. Muitos morreram, muitos foram perseguidos, muitos foram torturados para manter o evangelho. Então eu e você também fomos chamados para isso. Para sermos defensores do evangelho. Só que os crentes paz e amor, parece os cristãos hippies, né? O que eles dizem? Guarde as suas pedras para Golias. Quando nós os confrontamos, eles dizem isso. Guardem suas pedras para Golias. Ou seja, você está confrontando uma outra igreja, um outro pastor. Olha o absurdo. A resposta é uma só. Se uma igreja, ela prega o oposto do evangelho genuíno, não criticar esta igreja é lutar contra a unidade da fé. Não criticar esta igreja é lutar contra a unidade do evangelho. Então, se eu sei que um pastor é um safado, ele é um pilantra, ele está anunciando algo que não está nas Escrituras, e eu não venho, não condeno, e nós não apontamos, dizemos isso aqui é um absurdo, nós estamos lutando contra a unidade do evangelho. Ou você se esqueceu? O que Jesus disse para os fariseus? Vamos esquecer as diferenças? Não. Ele olha para os seus discípulos e diz, apartai-vos deles. Fujam desses homens. O ensino deles é loucura. O ensino deles os levará para a morte. Mas hoje, né? Se você vai a uma casa de material para construção, você chega ali, há inúmeros tijolos espalhados ali. E mesmo tendo inúmeros tijolos, tendo cimento, barra de ferro, tudo o que necessita para erguer uma casa, não faz daquele depósito uma casa. Mesmo tendo todas as coisas que são necessárias para erguer uma casa. Mas como está um em cada lugar, não é uma casa. Não podemos chamar aquilo de uma casa. Da mesma maneira, meu irmão, um amontoado de pessoas com ideias diferentes não é igreja. Um local com um amontoado de pessoas, mesmo que eles se reúnam semanalmente e de forma regular, isso não faz deles igreja. Não. Igreja são pessoas com os mesmos valores que emanam das Sagradas Escrituras. Não de um homem, não de um pastor, não de um líder, mas são valores que emanam da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Isso é igreja. São pessoas que se dobram diante da palavra do Senhor e creem que é por meio delas, da Escritura, que eles devem conduzir a sua existência. Então, se um camarada, nós estamos aqui em 2021, um camarada, ele chega e fala algo totalmente diferente do que nós temos aí da história da igreja, de 2000 anos da história da igreja. Só tem dois caminhos para um cara desse. Ou ele é um gênio, ou ele é um herege. Se o que ele fala nós não vemos ao longo de 2000 anos da história da igreja, ou ele é um gênio ou ele é um herege. E eu fico com a segunda opção, é claro que é um herege. Em 2000 anos de história da igreja, nunca ninguém falou algo assim? É óbvio que é um risco muito grande. Com certeza é um risco muito grande. Ele pode até achar pessoas que falaram a mesma coisa que ele. E aí você vai ver de forma bem comprovada que eram hereges também. Como há inúmeros assuntos aí nas Escrituras. Segundo, andar em unidade é uma manifestação do poder do Evangelho.
Paulo diz, andem de maneira digna. Como? Andando em unidade. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo é, quando vocês se dividem, vocês blasfemam o nome de Deus. É isso que ele está dizendo. Você se lembra de Jesus? As suas palavras expressas ali por João. João capítulo 17, verso 21. Jesus diz, né? Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo, ó Pai. Assim deve ser a igreja do Senhor. Qual que é a mensagem de Efésios 2? Você se lembra? Mensagem central ali de Efésios 2, você vê de forma clássica, é Deus, por meio do Evangelho, reconciliando aquilo que era impossível. Deus reconciliando os irreconciliáveis, judeus e gentios. Por meio do Evangelho. Deus operando esse fato maravilhoso. Judeus e gentios servindo a Deus. Então o Evangelho, meu irmão, é a mensagem de reconciliação. O Evangelho é a mensagem de reconciliação e não de divisão. Hoje nós vemos as pessoas se dividem por qualquer motivo. As pessoas, por qualquer coisa, se dividem. Porque qualquer coisa saem de igrejas. Não há problema algum você sair de uma igreja se for pelo princípio correto, se for pelo padrão da palavra de Deus. Ora, você não deve ficar num lugar onde não há um compromisso com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. Este deve ser o motivo pelo qual nós devemos sair de um local. Se não há uma fidelidade para com a palavra de Deus, se não há um compromisso com a palavra de Deus, se não há uma transparência, eu não posso ficar naquele local. Mas hoje a maioria das pessoas entram e saem de igrejas por qualquer motivo. Por coisas banais. E não por coisas sérias. Não por coisas sérias. Elas não saem porque há um abandono total das Sagradas Escrituras. Elas não saem porque há um abandono total ao Evangelho do Senhor. Elas não saem porque o pastor é um ladrão. Elas não saem porque o pastor é um adúltero. Elas saem por qualquer outra coisa. Quantas vezes eu já vi isso? Pessoa está saindo de uma determinada comunidade, que eu sei que o cara é um ladrão, o cara é um safado. Aí você pergunta, mas por que você saiu dali? Esperando que aquela pessoa tenha acordado, né? O cara é um herege, o cara é um ladrão, o cara é um safado, por isso eu saí de lá. Daí não, o argumento que vai usar é outro. Banal, completamente banal. Ou seja, não enxergou a verdade. Então, andar em unidade é uma manifestação do poder do Evangelho. Terceiro e último para a gente encerrar, mais do que paixão, é necessário esforço para preservar a unidade. Meu irmão, é muito comum nós vermos pessoas apaixonadas, mas que não se mantêm unidas. Constantemente nós vemos isso. Pessoas que estão ali num dado momento da vida dizendo que amor eterno, que tudo pode passar menos aquele amor. É comum nós vermos isso. Pessoas que se dizem completamente apaixonadas, mas que não se mantêm unidas. Nós aprendemos que tudo que nós precisamos é de paixão. Você já ficou apaixonado, você sabe que o negócio é violento, né? O negócio é violento, você quase que para a vida inteira, né? Pegava na mão da esposa, como é que era? Já dava uns tremelique, né? Hoje também dá uns tremelique, mas não por conta disso, né? Vontade de esganar muitas vezes, né? Mas nós aprendemos que tudo na vida, o que nós precisamos é de paixão. Não, não é isso que nós precisamos. As pessoas acham que hoje casamento é à la Hollywood, né? Não, o que nós precisamos é de esforço. Esforço. O que nos mantém em unidade são valores iguais e esforço. É isso que vai nos manter juntos. São valores iguais e esforço. Por isso que nós podemos ter aqui idosos e jovens no mesmo lugar. Por isso que nós podemos ter motociclistas e ciclistas no mesmo lugar. Porque nós temos valores em comum. Os nossos valores emanam da palavra de Deus. E nós nos esforçamos para andarmos juntos, uns com os outros. Como diz Amós 3:3. Por acaso andarão duas pessoas juntas?
Se não estiverem completamente apaixonadas, é isso que diz o texto? Se não estiverem completamente alucinadas, não. Por acaso andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Notou? Ele não disse amor. Ele não disse paixão. Mas ele disse acordo. Andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Isso você aplica em tudo. A igreja, a sua família, em tudo. Por exemplo, em casa, na sua família. Se é você, só você assiste o que você quer, a hora que você quer, levanta e dorme a hora que você quer e ponto final. Agora, se é você, a esposa e os filhos, já complica, não é? Cada um gosta de uma coisa, cada um gosta de um programa, cada um gosta do volume de uma certa altura, cada um tem a sua característica. O que nós fazemos? Só o rei impera naquele lugar? Não, claro que não. Nós nos esforçamos para gostar do que os outros gostam também. Nós nos esforçamos, abrimos mão muitas vezes para estarmos juntos. Então Paulo está dizendo que vocês têm que se esforçar. E se esforcem para pensar o mesmo, seja em relação ao dinheiro, seja em meio à questão da criação dos filhos. Se esforcem para pensar a mesma coisa. Ou seja, ao invés de perguntar quem está certo, questione qual é o melhor para a nossa casa. O que é melhor para a nossa família? Nós precisamos ver o que é melhor para a nossa família. Vamos andar juntos. Vamos abrir mão, muitas vezes. Se algo é polêmico lá dentro da sua casa, ora, muitas vezes nós não sabemos qual caminho trilhar, qual posição devemos tomar, o que fazer. Ora, vamos tentar do seu jeito. Se não der, nós tentamos do meu. Ou vice-versa. Vamos tentar. Hoje nós vamos tentar do seu jeito. Se não der, amanhã a gente tenta do meu jeito. Mas vamos procurar o que é melhor para a nossa casa. Meu irmão, você não pode dizer algo diferente do seu cônjuge. Você não pode dizer. Se o marido falar A, a esposa tem que falar B. Tem que falar A. Se a esposa falar A, o marido também tem que falar A. Os dois precisam falar a mesma língua. Ah, pode haver uma divergência ali? Ótimo, vá para o seu quarto e resolva. Conversa lá, não na frente dos seus filhos. Por isso que eu sempre oriento aos jovens. Na hora de escolher alguém para casar, ao invés de ver a altura, ao invés de olhar a conta bancária, veja se os valores são iguais. Porque, meu irmão, não há amor e não há paixão que resista a valores diferentes. Pode ter certeza disso. Não há valores que resistam, não há amor que resista a valores diferentes. Por isso, busque uma pessoa que tenha os mesmos valores que você. Os valores que emanam das Sagradas Escrituras, para que você possa conduzir a sua casa na palavra de Deus. Então, meu irmão, não há paixão, não há dinheiro, não há compatibilidade de gênio que resista a valores tão opostos. Por um pequeno período de tempo pode até parecer legal, pode até parecer que vai dar certo, mas a longo prazo, esquece. Na igreja, a mesma coisa, ao invés de você reclamar e remar na direção contrária, ao invés de querer ser diferente para se destacar, fale a mesma linguagem. Quantos locais de culto que nós vemos isso? A pessoa vai na contramão da igreja, de tudo, nas doutrinas, nos princípios. Aqui nós não temos esse problema. Não temos problema algum. Porque se a pessoa ela rema na direção contrária, dos princípios que emanam da palavra de Deus, obviamente, primeiramente, eu vou conversar com ela uma vez. Conversarei a segunda. Na terceira vez, ela vai ser colocada contra a parede, ora. Vai ser confrontada. Ou você se submete aos princípios da palavra de Deus, ou você anda de acordo com o que a palavra de Deus diz que nós devemos andar, ou você vai ser convidado a se retirar. Mas em muitos lugares não há esse princípio bíblico. Não há. Aí você olha e há as pessoas remando na direção contrária. Por quê? A pessoa quer se destacar, quer ser diferente. Não, devemos falar a mesma linguagem, devemos ser um. Devemos estar juntos. Meu irmão, é claro que existem assuntos polêmicos. Se não existissem assuntos polêmicos, inclusive na igreja, Paulo não diria: se esforcem para andar em unidade. É claro que nós podemos errar. Aqui, por exemplo, somos em 5. Eu e mais 4 líderes. E sempre eu estou com eles. Você acha que todas as vezes nós falamos a mesma coisa? Concordamos 100%. Os 4
Eu e mais 4 líderes falamos a mesma coisa? Claro que não. Isso nos impede de andarmos juntos? Claro que não. Nós temos um princípio ali. Se nós somos em 5, nós vamos resolver um assunto. 3 dizem sim para algo, 2 dizem não, nós vamos fazer. Nós vamos seguir o sim. E se der errado, pastor? Aqueles 2 que falaram não, pode jogar na cara e dizer, tá vendo, falei que não ia dar certo? Não, claro que não, hipótese alguma. Porque ele entendeu a unidade bíblica. Olha, eu estou dando a minha posição, à luz do meu conhecimento, do meu entendimento aqui, eu acho que não é melhor. Mas vocês vão tomar esse caminho e nós estamos juntos. Se errarmos, todos nós erramos. Mas nós estamos juntos. Não estou falando de princípios centrais da fé, que são coisas claras. Estou falando de assuntos que são difíceis, que são polêmicos, que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e buscar o Senhor. E aí nós precisamos tomar uma posição. E aí? Então, da mesma maneira, meu irmão, nós temos que nos esforçar para andarmos juntos. Seja aqui na igreja, seja você na sua casa, com a sua família. Se não há esforço, esquece. Precisamos abrir muitas vezes mão do nosso orgulho, da nossa arrogância e nos submetermos às Sagradas Escrituras. E pedimos para Deus nos conduzir à luz da sua palavra. Que Deus nos dê graça, nos ajude a realmente nos submetermos à sua palavra.